Mas falando aqui dessas 7 maneiras, eu vou começar a falar o que está na regulamentação, né? No CFM, tivemos uma resolução sobre a telemedicina. E no seu artigo 5º dessa resolução, ela diz que a telemedicina pode ser exercida nas seguintes modalidades de teleatendimentos médicos, tá? Então, quem quiser pode buscar a resolução, é bem fácil, vai lá no Google. Resolução Conselho Federal de Medicina, Telemedicina, vai achar a resolução, tá? Se você quiser ler ela na íntegra, eu recomendo fortemente. Então, no artigo 5º, a primeira modalidade que eles trazem é a teleconsulta, tá? Então, no artigo 6º, ele fala que a teleconsulta é a consulta médica não presencial, mediada por tecnologias, né, de informação com o médico e o paciente, localizados em diferentes espaços. Ainda há o estabelecimento da relação médico-paciente, que pode ser realizado de modo virtual em primeira consulta. Então, havia muita discussão, vai poder fazer primeira consulta, não pode, só vai fazer retorno. Então, a resolução traz que há essa possibilidade, tá? Então, da primeira consulta. E o bom senso, né, sempre deve prevalecer. Então, o médico tem que decidir, né, ali pela primeira consulta, quando ele vê que as condições são adequadas para isso, tá? E aqui, né, mesmo eu tenho alguns exemplos de alguns alunos, né, do curso de formação telemedicina na prática, que já estão substituindo, né, aqueles plantões, né, presenciais, que às vezes tem que viajar ou ficar fora de casa, né, por teleconsultas. Temos aqui o exemplo do Dr. Fernando, que é um clínico geral lá do Mato Grosso do Sul, que já fez mais de 100 atendimentos utilizando a telemedicina. Inclusive, se você quiser ver, eu fiz uma entrevista com um aluno, né? Fiz uma entrevista com ele, e tem lá no nosso canal, no canal MD Expert, lá no YouTube. Bom, então dá uma olhadinha lá, que é bem legal a entrevista que a gente fez. A outra modalidade é a teleinterconsulta. Tá? A teleinterconsulta é a troca de informações e opiniões entre médicos com auxílio dessas tecnologias, né, de informação, com ou sem a presença do paciente, para auxílio diagnóstico ou terapêutico, clínico ou cirúrgico, né? Então, vamos aí a outro exemplo, né? Um exemplo prático. Vamos pensar que não tem um especialista lá naquela localidade. Vamos pegar a especialidade aqui de outro aluno do curso de formação telemedicina na prática, o doutor Peron, que é infectologista, tá? Também temos uma entrevista com ele. Só procurar aqui no canal, tá? Então, infectologista. O infectologista, geralmente, ele vai estar mais na capital, nos grandes centros, onde tem hospitais que tenham UTI, né, que precisa, né, daquela questão do controle de infecção hospitalar, né, mas com a presença do infectologista. Então, ele vai estar mais ligado em grandes centros, tá, ou as capitais. E aí, a 100, 200 quilômetros, né, de distância, às vezes tem um paciente que está sendo atendido por um médico e pode precisar do parecer do infectologista. Em vez de fazer isso, né, encaminhar o paciente, ele viajar 200 quilômetros, o médico infectologista avaliar ele, fazer a cartinha de contrarreferência, a gente tem a possibilidade de fazer a teleinterconsulta. Pode ser com o paciente presente, inclusive, um médico clínico, lá na cidade do interior, com o paciente presente no local, acessa um link no mesmo horário com o especialista, né? Aqui no exemplo estou usando o infectologista, que está online naquele momento. E eles podem fazer essa consulta juntos, né? O infectologista orientando aquele médico clínico em relação ao que ele precisa saber, ou sobre a própria anamnese, ou até sobre o exame físico, né? E aí o médico que está lá presencialmente com o paciente pode ser, né, vamos dizer assim, os olhos, as mãos, os ouvidos, né, desse médico especialista que está à distância. Então, esse é um exemplo, né, de teleinterconsulta. A gente tem ainda a modalidade do telediagnóstico. Essa modalidade até é a modalidade que já era utilizada no Brasil, na telemedicina, há muito mais tempo. E muita gente nem se tocava, assim, que isso era telemedicina. Mas o uso de equipamentos que você pode fazer o exame e emitir um laudo à distância. Por exemplo, o primeiro uso da telemedicina de forma organizada e sistemática no Brasil foi com o eletrocardiograma.
Começou lá atrás, lá no final da década de 90, ali em torno de 1997, onde alguns centros, né, de cardiologia emitiam parecer de laudos que eram enviados, né, de exames que eram enviados por fax. Muita gente nem conhece fax. Eu tenho alguns alunos aqui nascidos já depois dos anos 2000, e às vezes numa aula eu comento sobre o fax, eles me olham e falam, ué, professor, o que é fax, né? Então, muita gente não sabe, né? Então, o pessoal fazia um eletrocardiograma lá no interior, mandava esse fax com a imagem, e aí um cardiologista laudava. E dependendo do caso, se ele via que era alguma situação que necessitava uma intervenção imediata, eles até ligavam, né, o outro médico que estava lá no interior, por exemplo, e ajudavam numa conduta, numa orientação, certo? Então, hoje a gente vê muito o uso disso em unidades de saúde, né, que tem um equipamento de eletrocardiograma. Hoje, com a internet, é colocado, né, os eletrodos no paciente, é um notebook, e envia as informações direto para o cardiologista que está à distância para fazer o laudo. Temos também na imagem, né, o uso do telediagnóstico, né, a radiologia já usa também a telemedicina há muito tempo. Então, o telediagnóstico é o ato médico à distância geográfica ou temporal com a transmissão de gráficos, imagens e dados para emissão de laudo ou parecer. Tá? E ela também pode ser de forma não sincrônica, né? O médico pode receber as imagens e fazer um laudo horas ou até dias depois, tá? Então, dependendo, né, do tipo de serviço que ele presta. A modalidade de telecirurgia também já está contemplada nessa resolução, tá? Então, no artigo 9, ele fala que a telecirurgia é a realização de procedimento cirúrgico à distância, com utilização de equipamento robótico e mediado por tecnologias interativas seguras, tá? Então, como um parágrafo único ainda, né, falando sobre a telecirurgia robótica, que ela está disciplinada em resolução específica do CFM, tá? Então, já está contemplando, né, essa evolução. Muita gente ainda pode falar, mas telecirurgia, com telemedicina, é impossível. Não é impossível, já está sendo, né, bem estudado e já está acontecendo em algumas localidades as telecirurgias. Claro que existe toda uma regra, no momento, né, que é preconizada que tem uma equipe presencial e outra equipe que esteja à distância, o uso, por exemplo, de robô para fazer a telecirurgia, e caso, né, haja alguma falha, alguma coisa, tem uma equipe presencialmente ali para dar o apoio e continuidade. A questão da tecnologia também é importante, porque a evolução, né, da internet para 5G diminui, né, o delay, né, que pode atrapalhar uma telecirurgia. Então, isso também é importante, tá? Outro item, né, que temos aqui, o quinto item, é o telemonitoramento ou televigilância. Então, na resolução, é dito que o telemonitoramento inclui a coleta de dados clínicos, sua transmissão, processamento e manejo, sem que o paciente precise se deslocar até uma unidade de saúde. Tá? Então, é muito interessante a gente utilizar para fazer o telemonitoramento de pacientes crônicos, pacientes com diabetes. Na cardiologia também é utilizado, né, o telemonitoramento de pacientes com insuficiência cardíaca, por exemplo. Claro que o paciente vai passar em consultas presenciais também, mas o telemonitoramento é importante nesse período entre consultas presenciais, para o paciente não ficar, vamos dizer assim, solto, né? A gente tem estudos mostrando que o uso da telemedicina, no telemonitoramento, por exemplo, ajuda a adesão do paciente ao tratamento e às mudanças do estilo de vida, tá? Eu também tenho, numa entrevista com um aluno do curso, a doutora Daniele, que é cardiologista, que também comenta sobre isso, né? Se vocês quiserem ver, né, nossas entrevistas, é só buscar aqui no site do YouTube, MD Expert, para você ver, no nosso canal, tá? E temos ainda mais uma modalidade, a sexta, que é a teletriagem médica, tá? Existe a teletriagem em saúde, pode ser feita por outros profissionais,
mas em alguns momentos e algumas situações, somente o médico pode fazer uma triagem. E, no caso, a teletriagem médica é o ato realizado por um médico para avaliação de sintomas do paciente à distância, para a regulação ambulatorial ou hospitalar, com definição e direcionamento do paciente ao tipo adequado de assistência que necessita, ou a um especialista. Olha, isso aqui já acontecia há muito tempo, e ninguém estava se ligando que era telemedicina, mas a regulação do SAMU é telemedicina, e cai bem nessa definição, é uma teletriagem. Por quê? O médico regulador do SAMU, ele vai tomar uma decisão de mandar uma ambulância com UTI móvel, ou uma ambulância básica, ou até um transporte para fazer uma remoção aerotransportada, de acordo com essa triagem que ele vai fazer. E isso é anterior a essa resolução. Então, já existia telemedicina, já se fazia nessa modalidade, e muita gente não percebia que era telemedicina, só estava faltando um nome. Tá? E para esse momento que estamos vivendo, a teletriagem também tem sido muito útil e aplicada, né, para esses problemas de síndrome gripais, que a gente tem que evitar o contato, a aglomeração de pessoas, e dessa maneira também desafogar as unidades de pronto atendimento, de emergência, para que não, o sistema de saúde não entre em colapso. No momento, a gente está numa fase mais tranquila, né, do que a gente estava vivendo. Mas lá em 2020, e eu lembro daquele outro pico que teve ali em 2021, a telemedicina foi muito importante para isso, porque ao mesmo tempo que fazia ali uma teleconsulta, também era uma teletriagem para decidir que pacientes realmente precisavam se deslocar e ir a uma consulta presencial para fazer uma avaliação em relação a esse quadro de síndrome gripal, e os que não havia essa necessidade. E bastava, né, você fazer o isolamento dele, manter o uso de medicamentos sintomáticos, orientações gerais, e se ele não tivesse nenhum sinal de alerta, né, nenhuma evolução que gerasse a necessidade de um atendimento presencial, ele não precisaria fazer isso. E assim, dessa maneira, usando a telemedicina, a gente pode poupar muito aí um colapso aí do sistema de saúde, por exemplo, seja do sistema público ou privado, né? Então, depois que isso aconteceu, muitas empresas, né, de medicina suplementar, planos de saúde, vamos dizer assim, né, para entender mais fácil, acabaram adotando esse sistema de teletriagem para organizar o fluxo da demanda dos pacientes dentro do sistema. Então, muitos pacientes que às vezes procuram um especialista focal, às vezes fazem por conta própria e acabam se confundindo. Às vezes ele precisa de ir num neurologista e ele faz uma consulta, marca a agenda, uma consulta com um neurocirurgião, né? Então, ele não sabe que aquele problema dele é um problema clínico, né, de neurologia, e ele acaba se confundindo, faz um agendamento de forma equivocada. Então, a teletriagem pode ajudar, porque ele passa com o médico e vai, através da história clínica, ele vai definir com ele, olha, isso aqui é um caso clínico de neurologia, não cirúrgico, você deve passar para o neurologista clínico. Ou, às vezes, pode ser identificado que é uma situação que não precisa de um atendimento com o especialista focal, e ou ele dá continuidade por telemedicina se for algo que não há necessidade imperiosa do exame físico, ou ele encaminha o atendimento com um clínico, um médico de família, um médico especialista em medicina interna, no presencial. Então, essa é a teletriagem, tá? A teleconsultoria é a outra modalidade que também está prevista nessa resolução do Conselho Federal de Medicina. A teleconsultoria, ela é o ato médico, né, de consultoria mediado por essas tecnologias de informação, né? Pode ser feito entre médicos, entre gestores e outros profissionais, com a finalidade de prestar esclarecimentos sobre procedimentos administrativos e ações de saúde. Então, aqui a gente tem a parte, né, de auxílio administrativo, gerencial, a questão das questões regulatórias ou até mesmo de fiscalização, quando envolve documentos. Por exemplo, perícias médicas,
Tem uma resolução agora específica sobre perícias médicas que o CFM lançou há pouco tempo. Nas perícias médicas que não envolvam ali a necessidade da presença do paciente para o exame, seja uma perícia documental, você pode fazer. Então, nessas situações, né, por exemplo, a teleconsultoria.